Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13. Jesus vai falar de uma porta e ele nos orienta a entrar por ela. Na verdade, ele vai falar de duas portas. Essas duas portas quer dizer condição de vida, estilo de vida, é o caminho que você deve seguir para você ir morar no céu com Jesus. Então, são duas portas, uma é larga e a outra é estreita. E a porta que ele fala que conduz à vida eterna é a estreita, que é o próprio Jesus. Porém, queridos, antes de falar para a gente falar de porta, de portões, é necessário a gente entender um pouquinho o contexto daquela época de Jesus e para a gente contextualizar com os nossos dias. Nós vamos pegar como referência a cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela é referência, ela era referência naqueles tempos bíblicos e ela continua sendo referência nos dias de hoje. Ela era uma fortaleza da antiguidade. Tentaram destruir Jerusalém nesses seus 4.000 anos, né, da sua existência. Foram tantas derrubadas dos seus muros e dos seus templos e reconstruções que podemos dizer que Jerusalém é como a fênix, né? Sempre estava ressurgindo das cinzas. No século V a.C., vocês já leram ou vão poder ler a história de Esdras e de Neemias, quando os muros de Jerusalém eles foram derrubados e destruídos pelo rei Nabucodonosor. Então Deus usa Esdras e Neemias para reconstruir o templo. A partir daí, a gente vem vendo história de destruição e de reconstrução. Chegando mais à frente, né, um pouco antes da idade, bem antes, na verdade, né, da Idade Média, nós tivemos alguém que construiu muros e edificou templos pagãos sobre os escombros de Jerusalém. E começaram esse povo então a servir a deuses estranhos, a deuses pagãos, né? E essa reconstrução desses novos muros, desses novos templos, colocaram o nome dessa cidade de Aelia Capitolina. Depois da Idade Média, um sultão ele veio e restaurou os muros e as portas de Jerusalém. Amados, entendendo onde Jerusalém é localizada, nós temos o Monte das Oliveiras e abaixo do Monte das Oliveiras está a cidade de Jerusalém. Vocês lembram da citação do jumentinho? Que Jesus pede aos discípulos para ir buscar um jumentinho. Então essa situação ela vai evidenciar, nos tornar mais claro a localização geográfica de Jerusalém. Então nós temos o Monte das Oliveiras e logo abaixo dos Montes das Oliveiras está a cidade de Jerusalém. Abaixo nós temos o Monte Sião, né? Esse Monte Sião ele foi construído pelos jebuseus. A cidade de Jerusalém, na verdade, foi construída pelos jebuseus e posteriormente, né, foi tomada pelo rei Davi. Ela foi conquistada, foi sitiada pelo rei Davi. E ali eles ficaram servindo a Cristo, onde eles faziam as
principais festas, e o povo subia. Não é politicamente correto ou teologicamente correto dizer que descia a Jerusalém, pois Jerusalém faz menção à cidade de Deus, né? E se nós vamos morar na Nova Jerusalém de Deus, e ali é o local onde aconteceu as grandes batalhas, e segundo as 3 religiões monoteístas é que vai acontecer a batalha final ali de Cristo. Então não é correto dizer que descia, embora Jerusalém estivesse no sul. A gente tem que dizer que a gente subia, ou que Jesus subia, os discípulos subiam a Jerusalém. Olha que interessante, Jesus nunca morou em Jerusalém. Ele morava na Galileia. A Galileia é como se fosse um local, um estado, né? E primeiro ele morou em Nazaré e depois ele morou em Cafarnaum. Jesus só subia a Jerusalém nas principais festas cristãs que o povo daquela época fazia. Jerusalém era a principal cidade, mas só que tem um detalhe. Ela rejeitava Cristo como sendo o suficiente Salvador. E Jesus, ele precisava entrar em Jerusalém, mas antes de entrar, ele montou uma estratégia. Ele andou muito, mais de 100 quilômetros naquela época. E ele passou a noite na casa de um amigo dele que morava em Betânia. O nome desse amigo de Jesus se chamava-se Lázaro. Então Jesus passou com seus discípulos à noite, né, na cidade de Betânia, ali na casa do seu amigo Lázaro, que ficava ali, essa cidade sitiando ali as redondezas de Jerusalém, para que no dia seguinte ele pudesse adentrar aquela cidade ali montado no seu jumentinho e sendo glorificado, naquele lugar. Porém, ali na noite, uma noite anterior, Jesus orava, Jesus buscava, a presença do Pai. E ele dizia em sentimento de dor, de profunda dor, dizia: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que mata seus profetas, quantas vezes eu quis, Jerusalém, abraçar você, guardar você como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas quando está em perigo, mas você me rejeitou. E depois desse profundo pesar aí de Jesus, ele entra com honrarias, ele entra sendo glorificado na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, onde as pessoas, tapetavam o chão para Jesus passar no jumento, pobres e ricos. Só que os ricos colocavam suas vestimentas, e os pobres, não tendo muita vestimenta para colocar no chão para Jesus passar, eles subiam na árvore e arrancavam os seus ramos, e depois eles colocavam no chão para servir tapete para Jesus passar, como forma de honra e para se cumprir a palavra de Deus. E ao contrário do que diz alguma cultura por aí cristã, eles não balançavam os seus ramos, ao contrário, eles pegavam os ramos das árvores e eles colocavam no chão para que o mestre passasse, e ele passou com honraria para que a palavra de Deus se cumprisse. Glória a Deus, aleluias. E quando aquele povo começava a clamar: Hosana ao Rei, glória a Deus, eles começavam a glorificar. Vieram os fariseus ali daquele lugar e falavam com Jesus para mandar os discípulos calarem as suas bocas.
Mas só que Jesus disse assim, se eles se calarem, até as pedras vão gritar. Não é que as pedras literalmente iriam gritar, mas elas estão gritando até hoje, porque Jerusalém ela é referência. Como eu disse, essas três principais, essas três religiões monoteístas que acreditam em um único Deus, eles creem que a batalha final, o juízo de Deus, vai ser ali naquele local. Então Jerusalém continua gritando, mesmo os discípulos se calando. Louvado seja o nome do Senhor. Hosanas ao Rei. Glória a Jesus nas alturas. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus, para todos sempre. Aleluia.